Boa noite, meus irmãos, meus amigos, boa noite a você que também se encontra em sua casa, nos assistindo, cultuando ao Senhor pela internet, pelo seu trabalho, onde quer que a tecnologia venha ali alcançar. Deus abençoe também o nosso irmão Hélio também, na condução, o irmão Carlinhos, o irmão Ivani, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, né, ouvir essas canções, né, que marcaram a nossa vida. Essas canções são muito especiais para mim, né, elas marcam o meu começo aqui nessa igreja, lá nos anos 90, né, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade, quando eu cheguei aqui, né, e você sabe que eu gosto dessas canções mesmo, né, essas canções mais antigas, né. Hoje uma jovem colocou uma música muito bonita, né, no status do WhatsApp, até me indicou a canção nova. Eu falei assim: obrigado por me indicar, porque você sabe que eu gosto dessas canções mais antigas, né? Mas as canções novas também têm também seu valor, tem também a sua letra, a sua melodia, e a gente sempre consegue, né, fazer essa harmonia, né, de culto, porque o culto é para todo mundo, né? O culto, ele não é só para os jovens, para os idosos, para a meia-idade, para a melhor idade, para as crianças. A gente precisa no culto estar alcançando todo mundo, né? Como eu sabe, esse disco de música, muito conhecido aqui em São Gonçalo, falávamos sobre isso. Falávamos sobre essa questão do culto no louvor poder alcançar todas as faixas etárias. E é de grande valia, é de grande importância que desde as crianças até o mais idoso possa ser alcançado pelo louvor, porque todos nós somos parte integrante do culto, culto esse que nós estamos prestando ao Senhor. Nesse momento, vamos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso número 12. Uma igreja no centro da vontade de Deus reconhece a atualidade das Escrituras. Repetindo, uma igreja no centro da vontade de Deus reconhece a atualidade das Escrituras. Hebreus 4, 12, assim nos diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ler todos juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus fale conosco pela sua palavra. Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu povo que aqui se reúne nessa quarta-feira. Aqueles que podem estar aqui cultuando conosco, aqueles que estão também em seu lar. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, nossos amigos. Senhor, toma conta também daqueles que estão estudando, daqueles que estão voltando para casa, daqueles que estão realizando suas atividades também. Ó Deus amado, o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece a luta de cada irmão nosso, Pai amado. E que o Senhor venha estar de maneira muito especial, cuidando de cada irmão, Senhor amado, da nossa igreja.
O Senhor sabe aquilo que nós passamos, o Senhor sabe aquilo pelo qual nós enfrentamos, e que o Senhor venha cuidar da vida, que o Senhor venha cuidar da saúde de cada membro da nossa igreja, onde quer que eles estejam, Senhor amado. Ó Deus amado, venha ser com nossos irmãos que estão desempregados, o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego, nossos irmãos desanimados, ó Pai amado, que o Senhor possa estar trazendo um ânimo para esses queridos irmãos, irmãos que estão indecisos em suas decisões, em seus pensamentos, que o Senhor, por favor, venha orientá-los de uma maneira muito especial. Que o Senhor venha falar com cada irmão de uma maneira muito boa, como somente o Senhor sabe falar. Que o Senhor venha orientar cada irmão de uma forma como somente o Senhor sabe orientar. Ó Deus amado, venha ser com a nossa igreja, Igreja Batista Centenário em Colubandê. Conduto o pastor Eduardo Gomes à frente da sua casa, à frente desse ministério. Ó Deus amado, muito obrigado porque temos pregado a sua palavra, temos ido até as ruas, temos ido até a casa dos irmãos, e como isso é precioso, como tudo isso é muito especial. Que o Senhor continue a nos dar força, nosso irmão Ivani, à frente do evangelho da nossa igreja, cada irmão que tem colaborado, cada irmão que tem ajudado, cada irmão que tem orado e ajudado de uma maneira muito especial. Ó Deus amado, venha ser conosco na condução da sua palavra nesse momento, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos conduzir mais uma vez como o Senhor tão bondosamente tem feito. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo, assim oramos, pedindo que o Senhor perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas e aumente cada vez mais a fé que temos em Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos mesmo para se sentar. Uma igreja no centro da vontade de Deus reconhece a atualidade das Escrituras. O mês de abril, de acordo com o calendário de atividades proposto pela Convenção Batista Brasileira, convenção da qual nós fazemos parte, é considerado como o mês da EBD, o mês da Escola Bíblica Dominical. Como o nosso irmão Elton já comentou aqui na direção do culto, a nossa igreja, nesse mês de abril, tem dedicado seus domingos para pensar a respeito da educação. O pastor Peter esteve aqui domingo passado pela manhã, nos falou da importância da competência, do caráter, da convicção no ensinamento das Escrituras. Semana que vem teremos uma outra pessoa ministrando. Durante todo esse mês, nós estamos pensando a EBD de uma maneira muito especial. A EBD é muito importante para o desenvolvimento do cristão. E, infelizmente, ao longo dos tempos, a EBD tem sido deixada de lado. Infelizmente, há igrejas batistas que nem têm mais a EBD, ou então algo similar, porque pode ser domingo de manhã, ou então pelo contexto da igreja, domingo à tarde, ou domingo à noite antes do culto, ou então meio de semana. Não temos visto em muitas igrejas nenhum movimento de ensino, nenhum movimento de educação cristã. E isso é muito complicado, porque a falta da EBD tem afetado bastante a formação dos cristãos na atualidade. Nós temos visto muitas pessoas falando o que não está na Bíblia, defendendo o que não está na Bíblia, vivendo fora dos preceitos da Bíblia, e isso frequentando uma igreja, se dizendo cristã
e isso muitas vezes tem acontecido por conta da má formação cristã que tem ocorrido porque a EBD tem sido deixada de lado. Assim como a educação cristã, a educação geral tem sido deixada de lado nos últimos tempos. Infelizmente, ao longo dos tempos, o Brasil entra ano e sai ano, está nos piores lugares, nas piores colocações no ranking de educação. Temos professores mal remunerados, temos escolas públicas bem mal estruturadas. E por que isso? Porque a educação faz com que a pessoa avance. E sem educação, a população brasileira é muito prejudicada. Principalmente a população mais pobre, que consegue ascender socialmente através do estudo da educação. Temos agora o novo ensino médio. Esse novo ensino médio é mais uma mostra de que a população pobre vai ser afetada nos conteúdos que serão ministrados e ela vai ter dificuldade de disputar no vestibular com alguém que vem de uma escola particular. A falta de educação, na verdade, tem uma intenção e que não é uma boa intenção. Na EBD, aprendemos que a Bíblia é também conhecida como a Escritura, ou melhor, conhecemos a Bíblia como sendo as Escrituras. E a Escritura, as Escrituras que nós temos, a Escritura, ela é sagrada. As Escrituras são atuais, meus irmãos, mesmo tendo sido escritas há muito tempo. E nós, como povo de Deus que nós somos, precisamos reconhecer, como igreja, a atualidade das Escrituras. Nós precisamos reconhecer que essa palavra aqui que nós pregamos, ela é atual. E o texto que nós lemos nos mostra algumas características que fazem com que a igreja venha a reconhecer a atualidade das Escrituras. O primeiro ensinamento que vemos aqui é o seguinte: a palavra de Deus é viva. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra inspirada da parte de Deus. A Bíblia é a fala de Deus. A Bíblia é aquilo que Deus transmitiu para o seu povo. E nós, quando vemos lá no Antigo Testamento, quando vemos lá no Novo Testamento, falar sobre as Escrituras, o livro da lei, palavra de Deus, nós estamos falando nada mais, nada menos do que a respeito da Bíblia. Bíblia é essa, meus irmãos, que não é um livro comum. Lembram-se, os mais antigos, como é que nos referíamos à Bíblia até um certo tempo? A Bíblia Sagrada. Nós falávamos isso com mais costume, a Bíblia Sagrada, porque, de fato, a Bíblia
é um livro muito especial. Ela é o livro sagrado. Mas, além de sagrada, a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. E porque ela é viva, a Bíblia é viva porque ela é a palavra de um Deus vivo. E nós não podemos nos esquecer de maneira alguma dessa verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela é viva porque ela é a palavra de um Deus vivo. Vamos ao texto que nós lemos. O autor da carta aos Hebreus está falando a respeito da palavra de Deus ser viva. Ou seja, ela não fica ultrapassada. Por que acontece? Nós temos um livro que nós lemos aqui, que esse livro, ele fechou, os seus ensinos, no geral, lá no ano 90, depois de Cristo. Nós estamos hoje em 2022, nós vamos aí colocar aí mais ou menos 1.900 anos de distância entre o final do Novo Testamento e a época pela qual nós estamos passando, o tempo pelo qual nós estamos vivendo. E aí, a pessoa pode dizer assim, mas esse livro, ele está ultrapassado. A Bíblia é ultrapassada porque ela foi escrita em um outro tempo, porque ela foi escrita para um outro povo, ela foi escrita para uma outra cultura, ela foi escrita para um outro tipo de pessoas, ela foi escrita para outra sociedade. Meus irmãos, a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. E por ser viva, ela não é ultrapassada. Ela não ficou ultrapassada. Os seus ensinamentos ainda permanecem, mesmo tendo sido escritos há bastante tempo. Toda a Bíblia é viva. E alguns falam assim, o Antigo Testamento, ele tem que ser deixado de lado. Vamos seguir apenas o Novo Testamento. Por um outro lado, alguns falam assim, não, a gente tem que seguir, o Antigo Testamento, que a cultura judaica é muito bonita, tem umas festas bonitas, tem umas comidas legais, tem todo um simbolismo. Então, nós vamos seguir o que diz o Antigo Testamento. Meus irmãos, a Bíblia é viva. Os seus ensinamentos permanecem. E os ensinamentos do Antigo Testamento que permanecem são os ensinos que se confirmam no Novo Testamento. É bem verdade que a Bíblia trabalha no Antigo Testamento com a cultura judaica, com a formação do povo judeu, sim, mas a Bíblia tem vários ensinamentos do Antigo Testamento que se confirmam no Novo Testamento. A Bíblia nos mostra várias histórias, várias questões do Antigo Testamento que se confirmam no Novo Testamento. A Bíblia mostra histórias do Antigo Testamento que nós temos em nosso dia a dia. E alguns acertos que as pessoas tiveram, como erros também. Pai que privilegiava um filho e deixava o outro de lado.
Isso acontece hoje? Isso acontece. Jacó na verdade, Isaac, né, com Jacó e Esaú. Diz o texto que Isaac tinha uma predileção maior por Esaú, enquanto Rebeca tinha uma predileção maior por Jacó. Os irmãos conhecem a confusão que deu isso tudo, né? Uma pessoa que assedia, né, a mulher do outro, né? Isso acontece, né, ainda em nossos dias, e aí gera bastante prejuízo. A história de Davi no Antigo Testamento, teve um caso com Batseba, manda matar Urias, e vê toda a confusão que ele criou para si, para a sua casa. E quantos lares estão sendo desfeitos hoje em dia por conta do adultério? Nós vemos histórias do Antigo Testamento, pessoas que são derrubadas pela ganância, pessoas que são derrubadas pela soberba, pessoas que são derrubadas pela autoconfiança. E quantos reis de Israel foram derrubados pela soberba, pela ganância e pelo orgulho? Mas nós também temos lá bonitas histórias, como o perdão que Esaú concede a Jacó, e que é uma realidade do povo de Deus, não apenas falar, não apenas cantar, mas principalmente viver a questão do perdão em nosso dia a dia, a questão do amor, a questão da união, a questão do cuidado da igreja primitiva, a questão da perseverança na fé daqueles cristãos. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia é viva. A Bíblia, ela não está ultrapassada, como alguns tentam dizer por aí. A Bíblia, ela é a palavra viva de um Deus vivo. E o Espírito Santo nos ajuda a interpretar o texto bíblico de acordo com a época em que nós vivemos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a ciência como a hermenêutica, a interpretação de texto, e aí nós conseguimos interpretar para a nossa época, trazer da nossa época para a nossa época o ensino daquele tempo, daquele texto que foi escrito há tanto tempo. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva porque ela tem a resposta para tudo. Todas as nossas questões que nós temos, tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, tudo aquilo pelo qual nós estamos enfrentando, nós conseguimos encontrar a resposta na Bíblia, porque a palavra de Deus é viva. É o primeiro ensinamento que o texto nos traz, mas ainda não o segundo ensinamento que o texto nos mostra, que é o seguinte: a palavra de Deus é eficaz. A modernidade faz com que muitas coisas tenham data de validade, ou seja, servem apenas para um determinado tempo. E isso é muito comum, né? Hoje em dia. Vamos lá. Hoje em dia, para que serve aquele tiozinho que ficava na praça com uma caixa, né? E você sentava, ele tirava a sua foto e depois te entregava a sua foto 3x4. Tem serventia nenhuma. Hoje em dia, com a serventia de uma máquina de escrever. Hoje em dia,
qual a serventia de um BIP. Esse então passou bem rápido, quase ninguém conheceu, né? Hoje em dia, qual a serventia de uma televisão preto e branco? Qual a serventia de um computador sem acesso à internet? Ou seja, as coisas, hoje em dia, elas têm data de validade. E isso sempre vai ocorrer, sempre vai acontecer. Aquilo que para um povo foi muito útil, para o outro povo que virá, não vai ser mais útil. E aquela coisa que os antigos achavam que era muito prático, para nós, hoje, não é mais prático. E daqui a alguns anos, aquilo que nós achávamos que era muito prático, para a sociedade que virá, não vai ser mais. Antigamente você, para fazer uma transferência bancária para alguém, você fazia a transferência, você fazia o depósito, se você fizesse depois das 4 horas da tarde, o dinheiro só caía no outro dia, se você fizesse na sexta-feira, só caía na segunda-feira. Como é que você faz hoje? Como é que você faz hoje, em dia? Você pede o Pix da pessoa, você digita lá o celular, o e-mail, alguma outra telefone, celular, e-mail, CNPJ, CPF, ou alguma chave aleatória, e na mesma hora o dinheiro está na conta da pessoa. Daqui a um tempo vão inventar uma outra forma, porque a sociedade é assim, a modernidade é assim. O que antes era muito útil, hoje não é mais. O que antes servia, hoje já não serve mais. Mas isso não ocorre com a palavra de Deus. Ela continua eficaz ao longo dos tempos. Os ensinamentos da Bíblia continuam fazendo efeito na vida de todo aquele que deseja seguir os seus ensinamentos. Muitas das vezes, a igreja é, entre aspas, tentada a seguir os modismos de uma determinada época e passa então a centrar o seu discurso, centrar a sua pregação naquilo que não é a palavra de Deus. Por exemplo, técnicas motivacionais. Então a pessoa chega aqui na frente e começa a falar, dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, porque você é aquilo, você é servo de Deus. Aí usa uns textos meio desencontrados, como é que é? Você não é cauda, você é cabeça, porque você nasceu para vencer, porque você não está aqui para ser derrotado, porque quem tem promessa de Deus não morre, coisa desse tipo, Então a igreja, vamos lá falar isso, porque as pessoas querem ouvir isso, e isso vai trazer gente, isso vai encher igreja, ou então vamos fazer algo que é a prosperidade, vamos falar então que se você der 5, Deus vai dar 20, isso é muito interessante, porque essas contas que esse pessoal faz, se você vai dar 5, Deus vai dar 20, é um negócio muito interessante mesmo, porque se você hoje colocar um dinheiro na poupança, ele rende por ano 5%, se você fizer um investimento outro aí, ele vai render 7 ou 8%, mas para esse pessoal aí, eles falam essas coisas, na verdade só quem fica rico é o líder religioso, Essa é a grande questão. Mas o que acontece é porque as pessoas são tentadas, ou então basear o evangelho na questão da cura, em outras questões que não são, de fato, algo que a palavra de Deus orienta como deve ser, E a igreja, meus irmãos, deve sempre pregar a Bíblia, pois o que a Bíblia ensina
faz efeito, mesmo que as pessoas digam o contrário. Vamos ao texto. O autor da carta aos Hebreus está falando a respeito da eficácia da palavra de Deus, mostrando como a Bíblia trabalha em nossa vida. O autor fala que ela é eficaz a ponto de agir como uma espada de dois gumes, que divide a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Deus, ao longo da história, tem marcado o seu povo com a sua palavra. A vida do povo de Deus tem sido marcada com a sua palavra. Deus, ao longo da história, tem trabalhado na vida do seu povo com a sua palavra. Deus, ao longo da história, tem abençoado a vida do seu povo através da sua palavra. Deus, ao longo da história, tem orientado a vida do seu povo através da sua palavra. Os ensinamentos da palavra de Deus fazem bastante efeito. O que a Bíblia ensina faz bastante efeito. O que a Bíblia orienta faz bastante efeito para aqueles que, de fato, desejam seguir esses ensinamentos. Porque a pessoa pode escolher não seguir, pode escolher não caminhar, é uma opção dela, mas da mesma maneira como uma pessoa escolhe não seguir a palavra, tem as consequências. Uma pessoa que segue a palavra, que entende que esses ensinos são de grande valia, que esses ensinos são úteis, essas pessoas são grandemente abençoadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem orientações de grande valia para a nossa vida. Ela nos diz o que nós devemos fazer. Ela também diz o que nós não devemos fazer. Ela nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Ela também nos mostra o caminho pelo qual nós não temos que seguir. Ela é o nosso manual, a nossa regra de fé e de prática, porque ela é eficaz, porque os seus ensinos são de grande valia para com a nossa vida, porque os seus ensinos marcam a nossa vida, porque os seus ensinos permitem que Deus trabalhe em nossa vida, porque os seus ensinos permitem que Deus direcione, que Deus oriente, que Deus abençoe a nossa vida. O povo de Deus deve sempre dar valor à sua palavra, procurando sempre permitir que ela venha a fazer a diferença. A igreja de Cristo precisa viver a palavra. Viver a palavra, viver o que ensina a palavra, viver o que fala a palavra, não apenas dizer o que fala a palavra, não dizer o que Deus não disse na palavra, porque tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Diz que Deus falou na palavra,
o que Deus não falou. E é por esse motivo, meus irmãos, que a igreja de Cristo precisa aprender a respeito da palavra. Que quando alguém disser algo que não está na palavra, você vai dizer, não, isso está errado. Porque hoje em dia tem muito disso, né? Você escuta, não, as coisas não são bem assim, né? Aquele texto não fala bem assim, né? Porque Jesus não falou bem assim, né? A gente tem duas questões rapidamente para dizer hoje em dia, que é a questão da homossexualidade. Não, Jesus não falou bem assim, né? Não falou bem assado, que não sei o quê. E a relação de jovens, né, da igreja sexual fora do casamento, não, porque aquela época era diferente. Hoje em dia que importa que eles se amem. Então, se eles se amam, eles devem se relacionar. A palavra não é bem assim que o texto falou, né? Aquela letra está dizendo assim, está dizendo assado. Isso tudo é história. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia, ela é eficaz. Os seus ensinos permanecem. O que a igreja precisa fazer, de fato, é praticar a palavra. Isso é o mais importante. Porque se você fala e se você não faz, o seu discurso cai no descrédito. E algo que não pode acontecer de maneira alguma é você ser visto como alguém sem credibilidade. Você pode perder um monte de coisa, mas se você perder a sua credibilidade, vai ser muito complicado para você poder seguir em frente. As Escrituras Sagradas foram produzidas por Deus através da inspiração do Espírito Santo. E por esse motivo ela se mantém atual, mesmo que muitos digam que a Bíblia não é atual. Essa é uma inverdade, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por esse motivo é que ela se mantém atual. As Escrituras Sagradas são a prova do amor de Deus para com seu povo, pois somente um Pai amoroso como o nosso poderia proporcionar um meio de instrução tão valioso e poderoso para com os seus filhos como a Bíblia. Deus criou esse mundo. Deus enviou Jesus a esse mundo. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele voltará. E Deus deixou a sua palavra para que o seu povo pudesse ser alimentado, para que o seu povo pudesse ser orientado, para que o seu povo pudesse ser abençoado e para que o seu povo pudesse fazer a diferença no mundo no qual ele vive. A palavra de Deus sempre se renova em nossas vidas. Por esse motivo, ela deve sempre ser lida e também vivida. Ler para conhecer, ler para aprender e vivida, para que nós possamos praticar, para que nós possamos aliar a teoria com a prática. Prática da palavra de Deus viva, palavra de Deus eficaz, palavra de Deus que a igreja prega, porque ela reconhece que essa palavra, ela sempre se manterá atual em nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Amém?